que é o ministério pastoral? O que significa ou como você define o ministério pastoral? O ministério pastoral, né, é o pastor, o bispo, né, o pastor é aquele que apacenta, o bispo é aquele que administra, o ancião é aquele que tem responsabilidade, e o pastor, ele tem essa função, né, de apacentar o rebanho, cuidar da igreja, administrar a igreja, né, da proclamação do Evangelho. E é muito importante o pastor, na dependência do Senhor, depender do Senhor, porque como está a palavra, sem mim nada podeis fazer. É interessante o obreiro, o pastor, depender do Senhor para o seu ministério. O ministério ele é muito relevante porque o pastor ele tem a função de apacentar, né, de equipar a igreja, de preparar a igreja, os membros, né, para que eles possam desenvolver a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o ministério tem uma função muito interessante na questão do cuidado, de apacentar, de equipar a igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo de mudanças, onde muitas coisas mudam. Você pode comprar um produto hoje, e quando você voltar na loja, talvez aquilo já não tenha valor. Mas quando você for pastor da igreja, já que estamos num mundo de mudanças, o que vai mudar? Você é pastor, então o que é que vai mudar quando for pastor? Quais são as suas pretensões? Você pretende, vamos dizer, eu ser pastor e vou mudar a igreja vai ter que seguir algumas mudanças que você pretende. Como que vai ser? Hoje eu sou aqui o vice-moderador da igreja e estou na congregação batista no lote 23. E nós, pela misericórdia de Deus, vamos dar continuidade ao trabalho, né, que está sendo feito, apesar das dificuldades, questão do trabalho secular, e vamos não é fazer mudanças, né? Porque dependendo do Senhor, através da oração, através da Bíblia, nós vamos pôr em práticas algumas doutrinas, alguns ensinamentos. Nós vamos ter mais tempo, né? Porque já não estamos mais no seminário, vamos ter mais tempo para nos aprofundarmos em doutrinas bíblicas para a congregação onde eu estou. Então essas seriam as mudanças básicas onde eu estou. Porque eu vou ganhar mais tempo, porque vou ter tempo de seminário hoje, né? Então esse tempo eu posso dedicar mais à leitura da Bíblia, à leitura de outros livros e a leitura em prática esse conhecimento. Você respondeu bem, Jerônimo. Na verdade, o pastor ele consegue fazer mudanças na igreja em conjunto. Vai aparecer as necessidades e vai aparecer os desafios, e você, junto com a igreja e com a visão que Deus vai dar, é que essas mudanças irão acontecer. Agora, responda-me uma coisa. Você sabe que como denominação que toma as suas próprias decisões, alguns pastores conseguiram ter sucesso em fazer uma igreja com propósitos, outras com rede ministerial, outras igrejas sérias. E você? O que é que você pretende? Como a resposta da pergunta anterior, nós temos que ver a necessidade, né, da igreja onde nós estamos inseridos para podermos trabalhar no contexto daquela igreja, desenvolver o trabalho no contexto daquela igreja. Existem, né, vários tipos de divisões, de ministérios para ser servido, mas eu, primeiramente, dependendo de Deus, né, orando, buscando a direção do Senhor, e o contexto onde eu estarei inserido na igreja, onde eu vou estar inserido para poder desenvolver a visão, vou ver qual é a visão, qual é o
congregação, a realidade é diferente aqui da Igreja Batista de Jeová. Então nós temos que ver onde nós estamos para poder desenvolver o trabalho a ser entregado. Aqui uma outra reflexão de estudo nos lares, e eu vejo aí a questão do evangelismo bíblico através dos estudos dos lares. E eu pretendo trabalhar aí, se for vontade do Senhor, o tempo que eu tiver aí, desenvolver esse trabalho. Aí a congregação batista não fez. Jerônimo, responda-me uma coisa. Qual é o instrumento de trabalho do pastor? Instrumento de trabalho do pastor? Um policial, ele tem a arma como instrumento. Então, cada profissional, ele tem seu instrumento de trabalho médico. Ele tem lá os seus instrumentos para que possa fazer cirurgias. Então, qual é o instrumento de trabalho de um pastor? É a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela deve ser usada pelo pastor para apacentar a igreja, para administrar a igreja. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, deve ser usada pelo pastor. É a Bíblia. Mas, Jerônimo, nós vivemos num mundo onde algumas ciências, algumas realidades procuram mostrar que isso é um livro ultrapassado para quem é estudante em faculdade. Não, isso é um livro, isso aqui é um livro medieval, atrasado, não tem valor. E como é que você vai poder fazer uso desse livro ou procurar afirmar? Como você vai trabalhar? Nós, primeiramente, para nós trabalharmos a Bíblia no mundo atual, nós temos que crer que ela é a palavra de Deus. Eu creio. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, eu tenho certeza que, mediante a palavra de Deus, ela me dá condições de eu desenvolver o trabalho, mesmo no mundo que nós estamos vivendo hoje, porque nós sabemos que quem convence o ser humano é o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que desenvolver isso, trabalhar, pregar a palavra de Deus, logicamente, respeitando as pessoas, sem denigrir imagens de ninguém, sem denigrir religiões, respeitando, mas usando base a palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida da pessoa e que vai convencer as pessoas, porque para Deus não existe coração duro, né? Coração de pedra. Se eu tiro o coração de pedra, coloco o coração de carne, e as pessoas passam a servir. Então, essa é a minha base dessa vida sagrada e nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Jerônimo, como pastor, você está na frente de uma igreja, liderando, auxiliando no ministério, e eu quero fazer duas perguntas para você. Qual é o valor da igreja denominação batista para você? E depois, qual é a missão da igreja de Cristo? O valor da igreja, enquanto denominação para mim, é muito interessante, é muito importante a questão do valor da igreja, porque a igreja batista, ela tem algumas peculiaridades que outras igrejas não têm, né? Como a questão da liberdade, né? A questão da autonomia. E é muito interessante quando o pastor, ele orientado pelo Espírito Santo de Deus, pode usar esses princípios da denominação batista para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja ao qual ele está à frente. No caso, se eu estiver à frente da igreja batista, nós vamos ter que utilizar. Então, eu acho muito interessante, é muito importante a igreja batista valorizar os seus princípios, valorizar